Boa noite para todos e todas. Então, como que foi de ontem para hoje? Tudo tranquilo? Alguém pensou um pouco sobre a aula de ontem? Gostaria de comentar alguma coisa? Quem assistiu, também vejo que não estava ontem, mas se quiser falar também, fica à vontade. Ninguém lembra de nada? Estou no mudo. O que está acontecendo? Então, a aula hoje, eu pensei em finalizar um pouco, não finalizar, né? Porque não dá para. No início, eu tinha pensado que a gente falaria das idades de uma maneira bem decupada, assim, eu tinha meio que me programado para falar assim, tal período, mais tal período, para não cair muito numa questão também de momentos de aula, como dar uma aula. Mas eu vejo que a gente tem que dar uma transitada nesses períodos, porque, enfim, né, um tem a ver com o outro, faz parte um pouco da continuidade do trabalho que a gente começa com uma criança, ou da onde que ele vem, para onde ele vai, né, conforme a faixa etária. Então, hoje eu pensei em a gente já chegar nessas crianças de 4 a 7 anos, né, e pegar um panorama um pouquinho da aula de circo, né, para a gente entrar um pouco mais no universo de aula de circo, porque até então eu falei bastante de aprendizagem, falei, né, de criança, e então voltar um pouquinho mais para a aula de circo mesmo. Tudo bem? Então, eu queria perguntar para vocês, não sei quem aqui já deu aula, quem dá aula, seja de circo, não de circo, quais são os espaços que tem aula de circo, né, hoje? Essa também é uma pergunta que a gente já fez no outro curso, mas vale a pena a gente lembrar, para quem não estava lá no outro curso, pensar um pouquinho nisso, porque a gente está falando de aula de circo para crianças, mas quais são esses espaços, quais são essas condições, né? Não só os lugares, mas as condições nas quais ocorre uma aula de circo para criança. Eu dei aula no Então, colégio. eu já tinha. Pode falar? Pode falar, pode falar. Não é, eu até tinha participado nas outras aulas e a gente tinha falado sobre isso mesmo. Eu cheguei a comentar que, tipo, na minha cidade, no meu estado, onde eu vejo aulas de circo mais direcionadas para criança, são geralmente em algumas escolas mais particulares ou em oficinas de escola, em academias, tipo, algumas academias aqui atendem uma aula mais de dança, uma aula mais de circo, aí tem para crianças, e tem também as instituições, tipo a fábrica mesmo, mas mesmo assim são bem poucas. Ultimamente, nessa pandemia, eu não estou sabendo de muitos lugares que estejam atendendo nem na aula, nem online. Eu ia falar também de escolas particulares, por exemplo, lá no São Domingos, onde eu dei aula, eles tinham até uma loninha, assim, né? É uma escola bem carinha, né? Por exemplo, filha da Paola Carosella estuda lá, tem sempre uns diretores, uma galera. Mas, né, também eu já dei aula em clube também, no Clube P, que também é um clube de galera com grana, e aí tinha vários equipamentos, né? Era o espaço da ginástica, né? Então, tinha muito equipamento, muito. Além disso, também tem o galpão do circo, né? Que eu fiz galpão. Eu lembro que tinha também várias aulas para várias faixas etárias, assim, às vezes de várias formas também, né? Às vezes numa condução a partir da brincadeira, da contação de história, em outras
bem, né, equilíbrios ou aéreos, enfim. É isso, esses espaços de circo mesmo, né? O galpão do circo, tem um outro, o Viramundo também, falando daqui de São Paulo, né? Lá no Galpão também tem eles fazem buffet também, né? Tem uma Que a gente... modalidade também de circo, que é buffet, assim, faz a festa de aniversário, daí com um circo. Daí, algumas escolas de circo trabalham assim, né? Ou alguns buffets contratam também pessoas de circo, ou para dar aula de circo durante a festa de aniversário, né? Eu já fiz algumas vezes isso, assim, festa de aniversário Sim, temática, e a gente vai lá. a gente, o curso era gratuito, a Carol Tieg também, que fez ano passado, a gente tinha que pagar dando essas aulas gratuitas. Assim, a gente sem receber, né? Que não é nenhuma aula, né? Eu acho que entra mais no lugar da recreação, porque você está competindo com a coxinha, tipo, com brigadeiro, com 12 tipos de brigadeiro, assim, sabe? Então, tipo, você não está meio que dando aula, você está mais É, brincando com as crianças. seria um espaço, né, onde ocorre, digamos assim, né, as crianças têm um contato, vamos dizer, né, é uma aula mesmo. A Isabela Sim. colocou que academias, clubes, ela fez uma pergunta, né? Aí a Ani falou escolas de ensino básico, espaços de arte, de dança, projetos sociais. Tenho visto oficinas em festivais de circo para crianças também. A Carol também é daqui. Ah, sim, a Carol fez outro curso conosco. Uhum. Fora esses aí, eu pensei também em algumas companhias que oferecem aulas também, né? Eu lembro que quando eu trabalhei numa escola lá em Cotia, tinha um aluno que era filho de um casal que trabalha no Circo Zani. E aí eles estavam fazendo uma sede, tinham a lona e eles ofereciam aula também, além de fazer os espetáculos e tal. Ah, sim. A Érica, né, e o Fernando. Isso, eu fui auxiliar da professora da filha dele, do filho deles, do Raul. O SESC tem umas atividades mais pontuais, né, de circo, né, Zé? Vocês podem falar também se quiser, que vocês escrevem aqui, daí eu tenho que ler para vocês. Daí então, é meio diverso esses lugares, né? Tem algumas questões, né? Qual é o público que cada lugar desses trata, né? Bom te refletir. Quanto tempo, né, de encontro, a continuidade desse encontro. Então, a relação que o educador, né, o instrutor, sei lá o nome que vai se dar ao professor, tem com essas crianças. Então, tudo isso varia bastante. O circo, eu trabalho também, já dei algumas consultorias, assim, já ajudei bastante gente a montar espaço, ou pensar em espaços para escolas e tal. Então, o circo é uma atividade que é muito inclusiva e muito, ao mesmo tempo, restrita, né, por conta da grana, né, porque quando a gente começa a ver preço de equipamentos, preço de colchão, assim, a maioria dos lugares desistem já, né? Fala, fazer uma academia, daí liga e fala, eu quero dar aula de circo. Tá, o que que precisa? Deve pensar o mínimo, né? Um colchão, um trapézio, um tecido, tem que ter um aéreo para trazer, quando tem estrutura já pronta, né? Porque se for fazer estrutura, daí ninguém já não cai mais também. Tiver que levantar um pé direito, colocar uma treliça de aço, qualquer coisa. Então, é um investimento forte, né? Que tem que ter inicial para conseguir ter uma aula de circo, mesmo uma aula de ginástica, né? Que nem a gente que trabalha um pouco também com ginástica artística, você vai ver o preço de cada colchão, de cada equipamento, de cada insumo que tem para dar uma aula de ginástica artística, acaba ficando muito elitista mesmo. Fala, Luiz. Desculpa. O que eu ia falar é que uma coisa engraçada que acontece aqui em Mogi é que não tem nenhuma escola tipo particular assim de circo. A gente tinha a JPS, que é uma associação de bairro,
E aí, tipo, são aulas abertas, assim, tem uma puta estrutura lá, é bem legal. Eu comecei fazendo aula de circular. E a gente tinha um galpão que também era financiado pelo Profac Territórios, né? Então, tipo, todos os cursos eram gratuitos também. Mas a gente não tem nenhuma escola, tipo, particular, assim, tipo, elitista de circo. O circo aqui em Mogi é bem aberto, assim. Acho que é por isso que também tem poucas pessoas... Desculpa. A gente escuta. Acho que é por isso que existem poucas pessoas também que fazem circo aqui. É que minha casa é bem na rua aí, faz muito barulho, desculpa. Imagino. Então, tem essa questão financeira e estrutural, é bem difícil, né? A Isabela estava colocando aqui que no lugar que ela dá aula de natação, quer colocar aula de circo. Então, depois a gente pode até conversar depois, Isabela, se tu quiser pensar numa proposta ou orçar alguma questão, eu te ajudo. Mas sempre cai nesse lugar aí que é caro, né? Um sarnege custa, sei lá, R$ 400, um sarnege, colchão, que tu vai ter que ter, depende do tamanho da sala, vários. Aí um trapézio, muitas coisas no circo a gente faz, né? Quando eu tinha tempo, a gente fazia nossos aparelhos. Quando eu comecei a fazer circo, não existia nada para comprar. Outro fazia, outro não tinha. Então, a gente tinha tempo, era mais jovem e tal, ia atrás, buscava, conhecia umas famílias de circo e tal. Hoje em dia, assim, uma instituição tem que ter uma nota fiscal, é super difícil. Então, os poucos lugares que vendem é super caro, é burocrático, às vezes a qualidade é ruim, é super difícil de conseguir um material legal. Mas tudo depende, assim, do que você quer, como a aula que você quer dar, né? A expectativa que o lugar tem. Então, eu acho que em programas que nem o Fábricas ou outros programas também financiados pelo governo, ou por instituições, por ONGs, acaba tendo estruturas melhores, muitas vezes, e dando acessibilidade para as pessoas, né? Porque senão, se tiver que cobrar uma mensalidade, vai ser caro, né? Muita gente, às vezes, conhece, eu vi meu filho ter aula de circo, mas achei muito caro a mensalidade. Mas daí, quando eu penso, se tu vai pagar um educador bem, vai comprar um material legal, não existe uma matemática que fecha aí, né? Então, acaba sendo elitista, acaba sendo caro. Então, esses lugares realmente têm que ser bem valorizados, né? Os lugares, assim, que são públicos e tem uma infraestrutura mais inclusiva, porque realmente é caro. Eu ia falar, mas, assim, depende de onde que você quer dar também de circo, da expectativa, dá para ser um material mais em conta, né? A gente estava falando na aula passada sobre essas brincadeiras livres, mostrei umas coisas de Pickler, e eu já dou aula em escolas assim que não tem quase nenhum material, né? Mas é porque se a abordagem da escola não quer muito também trazer essa ideia dos círculos aéreos, ela não vai cobrar a mensalidade porque tem uma baita estrutura de círculo, ela vai cobrar a mensalidade, talvez vai ter um diferencial que vai estar escrito lá círculo, mas não, o pai e a mãe não vão querer saber a estrutura que tem ou não tem. Então, a gente acaba tendo nesses espaços um uso bem limitado, assim, de material. Mas também é interessante, assim, também dá para fazer bastante coisa, né? Por exemplo, às vezes com cabo de vassoura, tule, cadeira. Eu dou aula, assim, com o que tiver, sabe? Então, umas coisas, assim, para criança pequena, eu não falei na outra aula e eu queria ter falado para a Luana, depois que se ela estiver escutando, isso, né, que nem o Zé falou, sacola plástica, né, para fazer malabares, dá para usar dependendo da idade, né, porque assim, tem que ter já uns 6 anos, por aí, né? Mas 5, 4, dependendo da criança com 4, 3, 4 anos já rola, porque antes também eles não têm, malabares é mais arremesso de coisas, né, mas o que dá para fazer é brincar com bexiga, por exemplo, bexiga, nossa, né, as crianças bem pequenininhas vão estourar todas as bexigas, então não dá, mas assim, com 3 anos, eles já piram muito na bexiga, dá pra fazer várias brincadeiras com bexiga, e já é um malabares, a gente faz malabares com bexiga, né? E dá para fazer bexiguinha até com areia mesmo, fazer oficina de fazer os materiais.
as crianças gostam muito dessa parte, né? De construir, de coisinhas pequenas nas mãos, principalmente as crianças pequenas, assim, de 2, 3, 4 anos. Mas daí depende também isso do tempo que você vai ter, né? E que expectativa tem esse espaço, porque às vezes tu vai dar uma aula numa escola e tu vai passar uma aula inteira enchendo bexiguinha de painço ou de areia. A escola não vai querer porque vai dizer que não é circo, ou não vai querer porque vai sujar, né? Então, assim, é sempre bem complexo saber até onde a gente consegue ir em cada um desses espaços. Mas eu acho sempre importante a gente pensar nessa questão do tempo que a gente tem com a criança, para ver que vínculo que a gente vai ter com essa criança. Porque às vezes a gente cria uma expectativa de que tu não vai nunca conseguir aquela criança porque ela te vê uma vez por 40 minutos, uma vez por semana, sabe? Então, tu não vai ser o professor dela que ela vê todo dia, né? Então, o que que a gente pode exigir? Até em termos de liberdade, né? Então, tu não vai ter, às vezes, como ter, observar, conhecer aquelas crianças, dar uma liberdade plena, numa aula que tu encontra elas meia hora por semana, sabe? Elas, talvez, em 6 meses, elas vão só saber o teu nome, assim, dependendo de quantas crianças tiver. Então, assim, essa construção do vínculo seria uma prioridade, eu acho, quando a gente pensa nesses lugares de circo, em quais conjunturas que a gente está trabalhando. Então, pensar como eu construo o vínculo com essas crianças, que vínculo que eu tenho, né? Sempre pensando na realidade, né? Não na expectativa que você quer ter, mas na realidade, né? O que que eu tenho agora, o que dá para fazer com isso que eu tenho, onde eu estou. Então, às vezes uma atividade mais direcionada pode ser melhor. Por exemplo, se você não tem muito vínculo, você tem que tentar observar muito o que acontece no dia a dia da escola, né? Também é meio difícil, que tem escolas que a gente vai dar aula, que a gente mal entra e sai, a gente nem sabe o que acontece na escola, ninguém nem sabe o teu nome, os funcionários, você é um terceirizado que chega lá, aterriza tipo um helicóptero e sai voando e logo que acaba a aula. Então, essa situação eu acho péssima, assim, né? Como um lugar, digamos, que a gente trabalha, assim, de encontro, né? Que a gente acredita, né? De como construir coisas juntos e promover alguma espécie de relação com as crianças, entre as crianças. É bem difícil, mas é muito da nossa realidade, que trabalha com circo, é chegar nesse lugar aí, terceirizadão, chega lá, dá aula, ocupa as crianças lá para as professoras poderem ir no banheiro, fazer alguma coisa por meia hora, 40 minutos, uma hora. Depois tu ejeta, ninguém sabe o teu nome, ninguém sabe o que aconteceu, só não querem que te dê trabalho. E então, nesse caso, eu acho que é um dos piores cenários, né? Mas tem um cenário que você consegue ter um vínculo com a escola mínimo e entender como ocorrem as coisas naquela escola. Então, ficaria difícil tu propor algo muito diferente do que acontece, né, na escola. Ou então, pelo menos de cara, né? Tu tem que ter noção de que tu vai conseguir criar a tua aula ao longo de, sei lá, algum tempo, né? Ali, de repetição, né? Então, quando a gente chega no lugar, é interessante perceber que tempo a gente tem, com quantas crianças, qual a estrutura, para saber esse vínculo e o quanto de liberdade você pode dar para aquelas crianças, ou quanto é legal você entender como funciona a escola e dentro daquela maneira como a escola funciona, como eles funcionam ali, você ir colocando o teu jeito, a tua liberdade, né? Eu digo isso serve para as crianças bem pequenas, porque elas são muito apegadas a uma rotina, a como fazer as coisas. Então, às vezes, quando a gente chega assim com um universo totalmente diferente do que elas fazem, daí tu cria é difícil, né? Para elas mudar a chave assim, da água para o vinho. É difícil elas entender que vai fazer aula de circo com o professor uma hora por semana, treinamento. Já é uma coisa surreal, né? Na rotina delas, né? Agora tu ainda chega com um negócio totalmente diferente do que elas conhecem, elas até choram e saem correndo. Né? Muitas vezes.
Então, se a gente tem uma proximidade com a escola, que é um dos lugares que mais tem aula de circo, eu acho, assim, que emprega nós, é em escolas particulares que tem como atividade extracurricular, né? E às vezes não tem essa estrutura, esse lugar. E a Luana chegou agora, estava falando, Luana, dos materiais, assim, né? De que a gente, às vezes, não precisa de muito material para dar aula de circo. O ideal é ter um monte de material muito bom, etc. Claro, todo mundo gosta, mas nessa conjuntura de atividade extracurricular de escola, muitas vezes a gente não tem material. Mas uma inspiração que eu acho para essa faixa etária assim, de 0 a 3, 0 a 5 anos, para quem mora em São Paulo, nas brinquedotecas do Sesc. Vocês já foram na brinquedoteca do Sesc? Ou em brinquedotecas que tem? Então, aí tem paninho, as crianças meio piram nos paninhos. Aquele vídeo lá da Picra, tem uma hora que tem uma baciazinha cheia de paninho, né? E a ideia é, quanto mais organizado for, assim, ter um lugar onde guarda os paninhos. Daí, em uma aula, você usa pano, usa tule, lençol, né? Pegar um lençol, ficar andando com o lençol, passar por cima, eles têm que se abaixar, né, com o lençol. Põe um lençol no chão, todo mundo senta em cima do lençol, tu carrega eles em cima do lençol, assim, faz uma canoa, sabe? Eles adoram brincar de canoa. Então, é um material, assim, que tá meio na mão, uma toalha, às vezes, né, um tecido, fitinha de cetim, pode fazer umas danças, umas brincadeiras livres. O que mais de material? Tem uma escola que eu dou aula, que eu uso muito uns suportezinhos que eles têm, que é para subir, para poder lavar a mão em pias, sabe? Para criança bem pequena. É tipo um banquinho de mais ou menos uns 25 centímetros de altura, larguinho. E daí na escola, assim, sei lá, porque compraram vários. Então, tu espalha aquilo pelo chão, eles começam virando, nem espalha, né? Tu larga lá e fala, vamos brincar disso. E muita coisa acontece com aquele material ali, ou com cadeira, com mesa também é legal, só que mesa tem uma dificuldade, porque as mesas ultimamente, nossa, elas são de MDF, assim, fui fazer enfim, fui criando com as crianças uma espécie de fugiu a palavra agora, um circuito, assim, né? Vamos entrar aqui, que dá para fazer com isso aqui, não dá para fazer ali, eu vou pegar essa mesa. Daqui a pouco eu vejo que começou as mesas tudo a balançar, assim, falei, gente, essas mesas não aguentam você, mesmo eles tendo lá, sei lá, 11 quilos, as mesas eram muito frágeis, né? Então, depois fica difícil falar para eles que não pode mais subir na mesa. Fora que o resto da escola te odeia, né? Porque tem o professor que deixa eles fazerem tudo isso e eles vão querer fazer nas outras aulas também, mas daí outros 500, né? Então, assim, fazendo um resumo desses lugares que a gente dá aula, para essa idade, de 0 a 3, é isso aí que eu acredito muito. Perceber o vínculo, a liberdade, como é as crianças naquele lugar, como elas funcionam. Se vai numa escola que é montessoriana, entende como funciona o cotidiano, né, montessoriano, que liberdade que eles têm, como é que se atua naquela escola, e tentar, né, ou fazer uma atividade direcionada, mas que é mais difícil, mas se elas estão acostumadas a uma atividade direcionada, começa lá, faz o aquecimento, né? Se você tem mais um professor junto, fica fácil, porque daí é para levar para o banheiro, para quando as brigam, quando choram, quando está com saudade da mãe, tem que ter alguém ali para dar um suporte, né? E usar esses materiais assim inspirados nessas brinquedotecas, inspirados enfim, tudo que tu pensa de material vale a pena. Eu acho que leva para a aula um de cada vez, né? Não assim chega lá com um monte de coisa que elas piram e depois tu vai somando, né? Depois às vezes eu junto 2, 3, 4 tipos de materiais numa aula até para variar, né? Então porque a Luana perguntou para mim, né, se achava que deveria ter materiais, né? Se tinha que ter materiais. Então é isso, eu acho que tem que ter, mas são materiais que pode ser desde folha de papel, giz de cera. Se elas estão acostumadas a pintar, é muito legal desenha coisas do circo, lê historinha do circo, faz as atividades às vezes que elas já fazem, sabe?
para você criar um vínculo com elas. É uma coisa muito interessante. Porque a maioria das escolas não vai ligar muito se você fizer isso. Não vão querer, tem gente que vai achar que tu vai lá e tá enganando, né? A professora de circo tá pintando, tá fazendo o mesmo que a professora de artes faz, ou tá lendo história. Pode ter essa interpretação, mas eu acho que a ideia é se aproximar do que ele já faz, para você criar o vínculo e aí ele conseguir, na observação, na liberdade, e explorando. Fala aí, Zé. Você falou de folha de papel, aí eu lembrei de uma coisa. Acho que eu consigo até mostrar aqui. Brincar com papel assim também, sabe? O papel, a textura do papel no ar, sabe? Sei. Isso também é super simples, né? De pensar. Acho que isso aí rola assim com uns 3, 4 anos, né? Porque a gente vai... Eu vou falar um pouquinho agora sobre as faixas etárias, porque eu acho que é interessante também a gente entrar nesse lugar, para a gente entender um pouquinho o que elas conseguem ou não fazer. Porque às vezes elas se frustram, né? Mas daí não é nesse lugar da frustração, do tipo... Calma aí que as crianças aqui vão invadir daqui a pouco. Da frustração de que elas não têm realmente uma competência, assim, aquela habilidade motora desenvolvida mesmo, né? Então, assim, a gente vai ter que mudar totalmente a estrutura da aula ou a estratégia, porque vê que ela não vai fazer. Mas uma coisa que é legal, que o Zé falou, dessas coisas de equilíbrio, que a gente usa lá na aula do Martim, né, Martim? Que é algodão. O Martim já vai fazer 5. Daí, para ele, já passou um pouco da fase do algodão. Mas tu lembra que quando tu tinha uns 3 aninhos, se tu largar algodão, assim, ele se comunicando com algodão, linha, fica puxando linha, dando nó, né? Porque essa parte, daí tu pode usar a desculpa que é manipulação de objetos, equilíbrio. Tu vai inventando, né? Conforme a escola, tu tem que, às vezes, né, criar um discurso. Mas daí tu pode equilibrar, né, algodão assim na cabeça, andar com aquelas pedacinhos de madeira, galhos, que às vezes não tem essas madeiras bonitinhas da Pickley, da Euclid e tudo, mas tu pode pegar uns pedaços, às vezes, até com as crianças no quintal da escola, fazer uma exploração, pegar folha, e... Martim, encosta aí, por favor. Obrigado. Então, esse lugar de explorar os objetos é muito legal, mas lembrando, assim, que essa questão que eu acho importante é da liberdade e do respeito, você olhar para a criança nesse lugar dela ser a pesquisadora, né? Colocar isso para ela, que elas estão pesquisando, perguntar para elas, no caso. O ideal é tu ir lá e elas mesmas achar um objeto, ou se tu traz o objeto, fala, o que dá para fazer com isso aqui? Provavelmente, vocês vão ver que elas vão dar aula para vocês, assim. Porque elas começam a explorar, se você tem tempo, né, e não tem nenhuma ansiedade, nossa, elas vão embora, assim, e quando vê elas saem de lá, elas criaram 1000 coisas, né, elas são muito criativas e muito pesquisadoras, as crianças. Então, essa questão de tu coloca o material e dispõe na sala, ou vai com elas e busca o material, ou traz o material, vai atrás do material que elas já usam na escola, né, para ter não ser tanta novidade, tanta variável nova para elas quando elas são pequenas, e a gente acaba descobrindo muita coisa. Aí a Anne falou que tem como dobrar o centro do papel e equilibrar também. Então, deixa eu pensar, o que mais? Corda, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um Instagram de uma pessoa que fala de Pickler.
Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu saí da tela. Mas aqui é aquela coisa que... Ó, vocês estão vendo? Então, é só falando que eles também usam, tipo assim, às vezes está sobrando em algum lugar um monte de caixa que elas encaixam uma em cima da outra. Nossa, um negócio que encaixa, que tem um padrão, super legal, né? Tipo, toquinhos de madeira, né? Que elas vão criando. Elas criam carrinhos, nave espacial, tudo que tu imagina, né? Com esses objetos. E aqui, né, se tem corda, elas adoram amarrar coisa, e tentar amarrar, e tentar enrolar. Sempre a gente tem que ficar, né, de olho, porque algumas crianças que têm uma tendência a se enrolar, enrolar as outras e tal, passar no pescoço, correr, girar, bater, né? Tem sempre... Mas é muito legal também usar cordas, assim, mesmo para crianças bem pequenas. Agora vai meio que acabar. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu achei bem interessante porque dá para trabalhar bastante a criatividade da criança em si. Esse é o ponto, né? Da gente ficar... como dar essa liberdade para eles serem criativos, né? Porque eles são criativos por natureza, se tem condições, né? A Isabela falou que algumas têm tendências suicidas, né? Mas é aquilo que a gente... e a gente tem morre de medo de dar corda na mão de criança. Mas eu também tenho, né? Todos nós, mas a questão é essa coisa de quanto tempo você tem com aquelas crianças, de observar. A gente saca quem é aquela criança que faz coisas subitamente agressivas, né? Tem crianças que do nada senta porrada, faz uma coisa. Então, assim, a gente nunca vai chegar no primeiro mês de aula com uma corda, né? Numa aula de criança pequena, mesmo, né? Com criança maior, deixar o tecido e virar de costas, né? A gente só faz isso depois que tu sabe o nome de todo mundo, sabe como elas... que grau de liberdade você tem ali, né? Porque raramente tu vai ter uma criança que do nada vai ter um, um comportamento totalmente fora da curva, assim, que nem com adolescente acontece, né? Às vezes tem alguém que tem um princípio aí de alguma questão psíquica que pode surtar numa aula alguém que nunca surtou. Mas criança é mais difícil, eu acho que ela, sei lá, pelo menos eu não conheço, assim, na minha experiência, converso com muita gente, talvez de uma escola, em lugares que tem normais, assim, que isso aconteça. As crianças são mais transparentes quando elas têm algum transtorno, né? Mas vai acabar aqui, vamos entrar no outro link.